Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live tradicional de todas as quintas-feiras, nossos 15 minutos sem dor, falando sobre dores de cabeça e outras dores. E aí, pessoal, tudo bem com você? Hoje, claro, né, respondendo as perguntas que vocês deixaram lá nas caixinhas que eu deixei lá. Hoje estou num cenário diferente, estou aqui de casa fazendo, não estou no consultório. Então vamos conversar sobre a enxaqueca de vocês. Eu vou puxar as perguntas que vocês deixaram, perguntas muito boas, né, muito interessantes. E se você tiver alguma dúvida agora que você lembrou, manda aqui na caixinha que eu vou já responder aqui nos comentários, tá? E aí, pessoal, começo de ano, muita gente se cuidando com enxaqueca, eu achei muito bacana, tá? Muita gente mandando pergunta aqui pra mim, achei muito legal. Começo de ano muda, né? A gente de repente resolve fazer as coisas melhor, resolve começar a cuidar um pouco mais da saúde, e a gente tem que pensar na enxaqueca também, viu? Começo de ano é hora de começar a mudar essa vida, tá? Que 2026 seja um ano diferente de 2025, que não seja um ano marcado por dores, tá bom? Muito bem, vamos puxar aqui as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha. Essa aqui é muito boa, eu vou responder elas já. Doutor, o que seria o bloqueio? Olha só, há muita dúvida do que é bloqueio, o que é botox, o que é esse tipo de tratamento na enxaqueca. Eu vou responder aqui de uma maneira muito simples. Você imagina que esses nervos aqui, ó, que estão na cabeça, na parte de fora da cabeça, eles ficam levando informação de dor para dentro do cérebro. Tanto que você sabe que se caso você tiver uma crise de enxaqueca, ou se você tem uma dor muito frequente, essa região aqui da cabeça é muito sensível. Você às vezes tem dificuldade de pentear o cabelo, tem dificuldade às vezes de colocar alguma coisa na cabeça. Então isso é porque é levado por esses nervos aqui que levam informação de dor para dentro da cabeça. Quanto mais dor você tem, quanto mais uso de remédio você tem, mais esses nervos começam a ficar cada vez mais sensíveis, tá? O tipo de tratamento que a gente faz para tentar dessensibilizar esses nervos é o bloqueio anestésico. É como se a gente tentasse tratar a enxaqueca de fora para dentro, não de dentro para fora com medicamentos. O bloqueio é uma medicação que é utilizada nesses pontos, é um tipo de tratamento muito efetivo, só que tem que ter as indicações muito precisas para o seu tratamento. Primeiro, você está em excesso de medicação. Se eu estou usando muito remédio, muita medicação, o bloqueio é muito bem indicado para você para sair desse momento. Imagina você tentar sair do excesso de medicação de uma hora para outra, no seco, digamos assim. Claro que você vai ter mais dores de cabeça. Então o bloqueio auxilia você nesse processo de retirada de analgésico. Segundo, se você tem uma medicação que você está utilizando, ela perdeu um pouco a eficácia e você está tendo crise um pouco mais intensa, que o remédio não passa, o bloqueio anestésico também ajuda nisso. Claro que é um tratamento de ponte, ele nunca vai ser um tratamento definitivo para enxaqueca. Uma vez que você está de frente comigo, a gente define que vai começar a fazer bloqueio anestésico, a partir dali também a gente tem que definir um tratamento de longo prazo. Por quê? O tratamento ele vai ser de curto prazo com bloqueio anestésico, não é para sempre. A gente já vai ter que definir um tratamento de longo prazo, que pode ser medicações, pode ser botox, pode ser vários tipos de tratamento de acordo com o teu caso. Mas o bloqueio tem uma boa indicação muito precisa nos pacientes bem selecionados e tem que ser muito bem feito e muito bem conduzido. O bloqueio anestésico não é um milagre que resolve todos os casos para sempre, isso não existe. Só que é um tratamento que tem uma alta efetividade e que deve ser indicado para você. Se você tem essa indicação, a gente tem que fazer. Não tem jeito. Então, é um tipo de tratamento. Agora sim, só o bloqueio resolve? Não. O bloqueio ajuda você melhorar estilo de vida, alimentação, atividade física, tudo isso vai ajudar o bloqueio a fazer mais efeito. E claro, a gente tem um acompanhamento, isso é fundamental, tá? Então, o bloqueio anestésico, qual que é a diferença do bloqueio com o botox, basicamente? O botox é feito em pontos parecidos com o bloqueio, só que tem uma duração mais prolongada e demora para fazer efeito. Então, por isso que a gente muitas vezes associa o bloqueio com o botox. Porque o bloqueio te tira do buraco, faz você melhorar rapidamente, e o botox te melhora por mais tempo. Então as duas coisas são complementares, tá? Vamos lá para mais uma pergunta aqui que vocês deixaram lá na caixinha. Olha só, é real a possibilidade de ter um AVC por conta da enxaqueca? É importante que a gente consiga aqui diferenciar duas coisas, tá? Dor de cabeça é diferente de enxaqueca, e vocês já me viram falando muitas vezes sobre isso. Dor de cabeça é uma coisa e enxaqueca é outra. A enxaqueca se manifesta com dor de cabeça, mas existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Entre elas, cefaleia insalva, cefaleia tensional e a cefaleia súbita
rápida que é causada por um AVC. Olha só que coisa interessante. Um AVC pode iniciar o seu AVC por uma dor de cabeça, especialmente quando é um AVC hemorrágico, quando você estoura algo dentro da cabeça. Então uma dor muito súbita, muito rápida, muito intensa, em que a pessoa tem desmaio, isso é uma dor rápida que a gente chama entrovoada. Uma dor entrovoada, isso pode ser um AVC. Aí você tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que ir para o pronto-socorro o mais rápido possível. Agora, a enxaqueca em si, a enxaqueca, ela aumenta o risco de AVC em uma pessoa que tem enxaqueca, mas de uma maneira genética. Como assim genética? Você nasce com essa predisposição. Tem muito o que você fazer com essa predisposição? Não tem muito o que você faça com essa predisposição. É a mesma coisa quando você tem na família gente que tem enxaqueca, gente que tem, por exemplo, um problema cardíaco, já teve um AVC, já teve problema cardíaco no pai, na mãe, por exemplo, você aumenta a predisposição tua de ter por conta da tua família. Tem como você fazer algo com a tua predisposição genética? Não tem. O que você não pode fazer é empilhar riscos. Ou seja, você tem um risco de ter um AVC por conta da tua família, genética, tudo isso. Aí de repente você começa a comer mal, você começa a fumar cada vez mais, a você não cuidar da alimentação, você vai empilhando riscos. Começa a utilizar, por exemplo, anticoncepcional combinado, que não é legal para quem tem enxaqueca, isso vai empilhando riscos. Por isso que eu digo, os pacientes que têm enxaqueca e que tratam comigo, geralmente são os pacientes mais saudáveis que eu conheço. Isso não há dúvida, porque eu vou pegar muito no teu pé para que você cuide do hábito de vida. Não só porque isso vai melhorar a tua enxaqueca, mas porque isso vai diminuir o teu risco de ter um AVC, de ter uma coisa mais grave. Isso é fundamental. Eu preciso cuidar do teu estilo de vida. Eu, como médico, não só como neurologista especialista em enxaqueca, eu tenho que cuidar disso também. Agora, olha só que interessante. O AVC, que é o AVC isquêmico, que é o AVC que a enxaqueca aumenta mais a chance de você ter esse tipo de AVC, ele não dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça. O AVC isquêmico, que é aquele que entope uma veia, que a enxaqueca aumenta o risco, ele não dá dor de cabeça. Então, a intensidade das crises, a frequência das crises de enxaqueca aumenta o risco de você ter um AVC? Não necessariamente. Mas o não cuidado da tua vida aumenta as chances de você ter uma enxaqueca de difícil controle, e esse não cuidado da tua vida que aumenta o AVC. Tá bom? E claro, uma enxaqueca não controlada, você vai cada vez usando mais remédios, mais Sumax, mais Naramig, mais anti-inflamatório, e esses remédios podem aumentar sim o risco de você ter alguma coisa cardiovascular. Então o cuidado da enxaqueca, o cuidado da vida é fundamental para que você não tenha esse risco cardiovascular aumentado. Muito bem, vamos lá. Importante essa pergunta, alguém acabou de deixar aqui, fala sobre a influência do glúten e a lactose nas crises, por favor. Vocês sabem que eu tenho um acompanhamento que chama acompanhamento superador. É o acompanhamento próximo de pacientes com enxaqueca, em que você vai ter o acompanhamento meu e da minha equipe. A minha equipe faz o cuidado de estilo de vida contigo, com a doutora Fernanda, que é excepcional no tratamento de estilo de vida. Por que é importante isso? Porque nem todo mundo vai ter crise com glúten ou com lactose. Nem se você tiver um exame positivo para intolerância a glúten, a lactose, você pode ter dor de cabeça com isso. Talvez você tenha um exame positivo para intolerância a glúten, intolerância à lactose, você tem alterações intestinais quando você consome isso, mas você não tem dor de cabeça. Como que no superador a gente faz? A gente vai ter um primeiro processo de retirada, de sair do buraco, de melhorar a tua dor e de investigação dos possíveis gatilhos que você tem, e aí a gente vai começar a fazer testes, a busca dos gatilhos, que é o que eu chamo. A gente vai testar se glúten, lactose, se você tem algum gatilho específico para o teu caso. Muitas vezes a gente faz uma retirada de lactose por um tempo e avalia a tua resposta. Avalia a quantidade de dor que você tem. Porque não é através de exame que a gente vê isso não. É através de teste de gatilho que a gente faz na segunda etapa do nosso tratamento. Então o nosso acompanhamento tem etapas e a segunda etapa é a busca de gatilhos. A primeira eu chamo de fase de resgate, que é a investigação, você melhorar suas dores de cabeça agudamente, e a segunda é a busca de gatilhos. Então sim, a gente faz isso e em alguns pacientes tem influência, tá? Não tem como a gente dizer que não, porque tem pacientes que têm influência e a gente tem que melhorar isso também, tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta que você falou. Aqui, ó. Vocês falaram aqui, ó. Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Enxaqueca, olha só.
Uma boa pergunta, né? Enxaqueca com aura. Neuro passou Pamelor para tomar todas as noites. Nunca tomei. Eu acho interessante a confiança que vocês têm no neuro de vocês, né? Pelo amor de Deus. Né? Se o médico passou para você tomar e você nunca tomou, mas tem que tomar, ué, ele passou para você. Mas tirando brincadeira da parte, assim, primeiro, que os pacientes que estão comigo, tem um grupo do WhatsApp que está comigo, com a doutora Fernanda, que está com a nossa equipe, que você manda mensagem para lá e qualquer dúvida que você tem, a gente responde no mesmo dia. Justamente por conta disso. Vamos supor que eu passo uma medicação para você. E essa medicação, você vai lá na bula, você pega a bula e você olha, puxa, né, é um antidepressivo, tal. Claro que você fica com medo, isso eu sei que acontece. Você manda mensagem para mim, para minha equipe, e a gente responde no mesmo dia. Inclusive eu estava respondendo os pacientes agora há pouco. Quem é meu paciente esperador sabe que eu vou responder sempre até às 19 horas. Mas olha só, nesse caso, por exemplo, o paciente pegou e reclamou para o médico que tem uma enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é tratada com Pamelor, com nortriptilina? Sim, é tratada com nortriptilina. É uma medicação que pode ser usada, isso não tem dúvida. Só que, olha só, aqui foi uma nuance, que é uma nuance de quem trata enxaqueca o tempo todo e sabe de como é que você vai se sentir com um remédio ou não. As pacientes que têm muita aura, ou seja, tem muitos episódios de aura, os remédios anticonvulsivantes, como topiramato, como divalproato, como lamotrigina, tem mais eficácia na aura, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Os remédios antidepressivos, como Pamelor, amitriptilina, eles vão ter mais ação na parte emocional da enxaqueca do que na parte nervosa, digamos assim. Tá errado ter passado para você o Pamelor para começar o tratamento na enxaqueca? Não, não tá errado. Só que talvez não seja a medicação mais efetiva, tá? Pro teu caso, tá? O Pamelor é um remédio de longo prazo, que pode ter como principais efeitos colaterais a constipação, pode dar boca seca, olho seco também muitas vezes, pode aumentar um pouco o apetite em algumas pacientes e também pode dar um pouco de sonolência. Então a gente escolhe os pacientes que talvez precisem aumentar um pouco o peso, que precisam dormir um pouco melhor, para utilizar o Pamelor. É uma medicação boa, a gente usa para pacientes com enxaqueca episódica, não com enxaqueca crônica, mas pode ser usado para você sim, tá? Muito bem, mas ó, né, confiança, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, né? Uma vez que eu sempre falo com os pacientes o seguinte: uma vez que você coloca a tua história, a tua vida, você vai no meu consultório, você conta a tua história, você conta tudo de mais profundo que tá contigo. E quem me conhece sabe que a gente faz uma consulta longa, conversa, eu vou explorar toda a tua vida, o que aconteceu, quando começou a tua enxaqueca. Eu sempre pergunto quando foi o teu primeiro episódio de enxaqueca. Eu quero saber quando foi o teu primeiro episódio. A gente pergunta hábitos de vida, a tua saúde como um todo, a gente vai querer saber tudo. Uma vez que você coloca a sua vida, os seus problemas, e você confia em mim essas informações, o problema começa a ser meu também. Então não é só seu. Então você começa a confiança entre médico e paciente por aí. Você vai contar a tua vida e esse problema vai ser meu também. Eu vou fazer de tudo para tentar resolver isso, tá bom? Muito bem, estamos terminando 15 minutos sem dor aqui, mas eu vou responder mais algumas. Eu sempre falo que 15 minutos eu fico mais tempo com vocês, né? Verdade? Então vamos lá, deixa eu puxar mais alguma pergunta aqui que vocês mandaram lá na caixinha, tá? Mas isso é fundamental, tá? Confiança. Então a colega passou para você um Pamelor, puxa, né? Medicação que é boa, né? Essa aqui, ótima. Última pergunta que eu vou responder, depois eu respondo as demais lá na caixinha, tá? Então olha só, aura só dá em enxaqueca crônica? Eu não tenho esse dado, eu vou pesquisar isso para vocês, mas pela minha experiência, eu vejo que os pacientes com enxaqueca crônica têm menos aura. Por que tem menos aura? Porque a aura é um fenômeno neurológico tão rápido, tão abrupto, tão intenso, que se você tem uma enxaqueca crônica, ou seja, com mais de 15 dias por mês, imagina você ter 15 dias de aura o tempo todo. Isso não acontece. Então, uma enxaqueca crônica, dificilmente o paciente vai ter dor com aura. Ele vai ter episódios de aura ao longo da vida, tá? Vai ter episódios de aura ao longo da vida. Só que a dor vai ser muito mais frequente do que a aura. Então é ao contrário. A enxaqueca crônica, ela vai ter menos episódios de aura do que na enxaqueca episódica. Então a aura só dá em crônica? Não. Ela vai dar mais em episódica, inclusive. E a aura, muitas vezes, é um momento que o paciente vai procurar ajuda.
Às vezes ele tá com dor, ele nem liga que tá com dor. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutor, eu nem ligo que eu tô com muita dor. E me incomoda muito mais a aura. A aura eu quero que melhore um pouco a aura. A gente tem tratamento para isso, tem como fazer isso. Então vai procurar por conta da aura. Então é difícil você levar a tua vida tomando remédio até chegar numa enxaqueca crônica com tanta aura, tá? Não vai, você vai procurar antes. Então isso é muito importante. Agora, a enxaqueca com aura ela é uma enxaqueca mais doída, digamos assim, as crises de aura. Então a gente tem que entrar com medicação muito cedo. E claro, o tratamento da enxaqueca com aura muitas vezes se difere da enxaqueca sem aura por conta do uso dos anticonvulsivantes. Mas teoricamente a gente pode utilizar as mesmas medicações para aura e para enxaqueca episódica. Agora, na enxaqueca crônica, que é aquela com mais de 15 dias de dor, o tratamento é um pouco diferente da enxaqueca episódica. Por quê? A gente dificilmente vai utilizar remédios como toxina botulínica, topiramato, ácido valproico, nos dois tipos de enxaqueca. De uma maneira simples para vocês entenderem. Tem remédios que são muito bons para enxaqueca episódica e remédios que são só indicados para enxaqueca crônica. Por exemplo, o topiramato são para as duas coisas, episódica e crônica. O ácido valproico, episódica e crônica. O propanolol é para episódica, não para crônica. A toxina botulínica, o Botox, é para crônica, não para episódica. Então tem essa diferenciação. A grande questão aqui é a seguinte, né? Deixa eu ir um pouquinho aqui pro lado que está começando a ficar sem luz aqui, tá? Mas a questão é a seguinte, quanto mais dores de cabeça você tem, a gente começa a escolher melhor o tratamento. E tratamentos melhores. Então presta atenção no seguinte, por exemplo, o tratamento com o anticorpo monoclonal, né, como a Jove, Engalit e toxina botulínica. A gente vai reservar muito essas medicações para quem tem uma enxaqueca de difícil controle, uma enxaqueca crônica. Para essas pacientes a gente vai acabar reservando essas medicações. Medicações um pouco mais leves, como propanolol, como remédios mais simples como a amitriptilina, a gente reserva para enxaqueca episódica, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se já passaram 15 minutos sem dor. Quem que respondeu aqui no começo aqui, a aura sem dor é possível? Sim, é possível acordar com a aura, isso pode acontecer, tá? A gente tem que cuidar disso. A aura é alguma coisa que é importante porque a gente tem um tempo muito específico da aura. A aura ela vai durar até, no máximo, a aura dura no máximo 1 hora, tá? Se você tem auras que são auras que nós chamamos que são sequenciais, como uma aura visual, uma aura de sensibilidade, uma aura de linguagem. Cada aura pode durar 1 hora, tá? Mas passou de 1 hora, a gente vai atrás para buscar outras coisas, para ver se não é outra causa para a aura, tá bom? A Mayra perguntou aqui sobre o Dianogest, tá? Eu respondi essa lá numa caixinha, depois você dá uma olhada que eu falei sobre o Dianogest, tá? Agora, uma coisa que é importante, né, sobre anticoncepcional, a gente tenta da melhor maneira possível, tratar a enxaqueca sem precisar de anticoncepcional. Por quê? O anticoncepcional geralmente piora a enxaqueca. Isso é clássico, sabe, de acontecer isso. Como que eu busco tratar a enxaqueca, especialmente a enxaqueca menstrual? Presta atenção aqui se você tem uma enxaqueca menstrual. Isso aqui é fundamental. A enxaqueca menstrual, ela não deve ser tratada com anticoncepcional. O anticoncepcional eu deixo reservado ele para casos muito difíceis, muito refratários, em que a pessoa não melhorou de jeito nenhum. Eu acabo utilizando o anticoncepcional, especialmente o anticoncepcional que não tem estrógeno e o anticoncepcional contínuo. É isso que a gente acaba fazendo. Agora é importante a gente olhar na enxaqueca menstrual se você não tem períodos de anemia. Isso pode acontecer. Então a gente faz testes, tá? E alguns exames de sangue que a gente faz durante a investigação no período menstrual, para ver o que está acontecendo nesse período menstrual. Então, enxaqueca menstrual a gente não trata com anticoncepcional, mas está tentando investigar a causa, tá bom? Muito bem, pessoal, hoje a live foi um pouquinho diferente, um local diferente, aqui que eu gravo os vídeos, né, que vocês veem lá todos os domingos, as nossas reflexões de domingo. Inclusive, eu quero pedir para você, se você gosta daquelas reflexões que eu faço todos os domingos, me manda ali no direct, me manda algumas informações assim do que você queria que eu falasse, do que você está achando importante, do que você acha legal, porque eu costumo falar naquelas nossas reflexões, não só o aspecto técnico da enxaqueca, eu falo aqui um pouco na live, nas caixinhas, sobre os aspectos técnicos, tá? Só que eu também gosto de trazer o aspecto humano
humano do que é enxaqueca. Porque, claro, a gente não está tratando um cérebro, a gente está tratando uma pessoa que sofre com a doença. E eu também olho muito para esse aspecto humano de como você se sente. Essa semana eu estava conversando com uma paciente e ela estava me contando exatamente sobre isso. Doutor, o senhor parece que entende isso que a gente tem. Parece que o senhor sabe o que a gente tem, parece que o senhor está vendo a nossa cabeça, o que está sentindo. Esses dias eu vi o senhor falando sobre que até pensar dói. Eu falei esses dias aqui num story e ela falou assim, eu mandei até para minha mãe e falei para ela, olha, a minha mãe também tem enxaqueca, ela falou. Minha mãe também tem enxaqueca e ela falou assim que a mãe dela falava sobre isso, sobre o pensar doer, desde a infância dela. E ela achava que era mentira, que ninguém estava acreditando nela. E eu falei, não, isso existe. O pensamento muitas vezes causa, não é que causa dor, mas você sente que está doendo. O pensar cansa a cabeça. Então, muito importante, eu quero que vocês mandem para mim ali no direct todas as informações que vocês sentem emocionalmente também, que eu vou fazer vídeos sobre isso, tá bom? Quem perdeu o começo da live, a live vai ficar salva lá no meu feed e mandem perguntas nas caixinhas que eu vou respondendo vocês ao longo da semana. Fiquem com Deus, um abraço, que Deus abençoe a semana de vocês e até quinta-feira que vem.